Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos ver como se constrói uma tabela e o gráfico de uma função. Para se construir o gráfico de uma função, é necessário que a gente conheça a lei de formação da função e também convém a gente construir uma tabela, porque com base nessa tabela o gráfico fica muito mais fácil de ser construído. Então vamos analisar esse problema e vamos primeiramente construir a tabela com as informações necessárias para a gente passar para o gráfico. Então aqui nós temos, uma companhia telefônica tem um plano para seus clientes que cobra R$ 30 fixos mais 25 centavos por minuto de ligação. Construa uma tabela e um gráfico para esta situação. Então, resumindo aqui o nosso problema, nós temos aí uma empresa que vai te cobrar R$ 30 por mês se você não usar o telefone. Para cada vez que você utilizar o telefone, eles vão contando o tempo que você ficou na ligação. E a cada 1 minuto eles vão acrescentar 25 centavos na sua conta. Então a gente tem que, em primeiro lugar, fazer a lei de formação dessa função. No encontro passado nós vimos alguns exemplos de como chegar nessa lei de formação. A lei de formação é composta de dois elementos e um depende do outro. Tá? Os dois elementos aqui vão ser o preço que a gente vai pagar e os minutos de ligação. Quem depende de quem? O preço depende de quantos minutos a pessoa fez a ligação. Só depois que eu sei quantos minutos ela fez a ligação é que a gente vai poder dar o preço que ela vai pagar. Então, como a gente viu no nosso encontro anterior, a variável que não depende, quer dizer, os minutos que eu posso atribuir e não dependem de nada, eles vão receber a letra X, que vai ser o eixo X do nosso gráfico, tá? E a variável dependente, aquela que depende da outra, que no caso é o preço, vai ser sempre o Y. Nós vamos relacionar ele com o Y no nosso gráfico cartesiano. E como que a gente constrói uma lei de formação? Eu sempre gosto de fazer alguns exemplos e depois generalizar. A gente viu então que o Y é a variável dependente, ela depende do X, certo? Então vai ser o preço a pagar. E aí como é que eu calculo o preço que eu vou pagar na conta? Vamos fazer de 1 em 1 minuto, para a gente poder generalizar. Se eu usei apenas 1 minuto, o que vai acontecer? Eu vou pagar 0,25 centavos vezes esse 1 minuto, mais aqueles R$ 30 que eu tenho que pagar de qualquer jeito. E aí, fazendo essa conta, eu chego no valor de R$ 30,25, né? Aqui eu só estou colocando por curiosidade, tá? A gente poderia só construir a conta, porque daqui a gente já vai chegar na lei de formação. Bom, se fosse, aqui é de 1 minuto, se fosse para 2 minutos, o que iria acontecer? Eu vou pagar 0,25 mais 0,25, vou pagar 50 centavos. Mas eu posso fazer assim, 0,25 vezes 2 minutos, já vai dar os 50 centavos, mais os R$ 30 fixos. Só por curiosidade, então daria R$ 30,50. Vamos fazer só mais um, porque já está dando para perceber qual vai ser essa lei. Então, se tivesse uma ligação de 3 minutos, 0,25, que eu vou multiplicar agora por 3, vai dar 75 centavos. 3 minutos de ligação, mais os 30 fixos. Então, por curiosidade, a conta ficaria R$ 30,75. E aí, a gente vai generalizar, que é o que a gente fala. Então não é mais y de 1, nem a y de 2, nem a y de 3. Agora é só y, genericamente. Vamos analisar esse aqui, O que está mudando de uma linha para outra? A quantidade de minutos que eu liguei. E a quantidade de minutos é o x. Então o que eu vou fazer? 0,25 vezes o x. Ou simplesmente 0,25x. Mais aqueles 30, o 30 é fixo, então ele também não se altera. Então nós estamos somando aqui mais 30 e finalmente a gente chegou na lei de formação da nossa função.
Agora que nós já temos a lei de formação da nossa função, o próximo passo é a gente preencher uma tabela que vai nos auxiliar na hora de montar o gráfico. Esta tabela, nós vamos atribuir valores para x, que é a variável independente, que nós podemos atribuir qualquer valor para ele. E, uma vez atribuídos esses valores, nós vamos calcular o preço de cada conta. Nós estamos falando de uma conta de um plano de telefone. Nós temos que escolher valores para o nosso gráfico que sejam significativos. Eu poderia escolher 0, 1, 2, 3, 4, mas iria ficar um gráfico muito vazio, porque de 0 a 4 minutos você só vai ter alguma noção até 4 minutos de ligação. E durante o mês é provável que pessoas ultrapassem 4 minutos. Então nós vamos escolher valores um pouquinho maiores. Eu vou escolher para esse gráfico o valor 0, que é se a pessoa não fez nenhuma ligação, 10 minutos, 20, 30 e 40 minutos. Aí você já tem uma boa ideia, olhando para o gráfico, qual vai ser o seu pagamento, quanto que vai dar sua conta. Então, se ficou entre 0 e 10 minutos, você vai olhar entre 0 e 10 os valores. Se ficou entre 10 e 20, você já vai aqui nessa faixa de valores. E aí fica um bom parâmetro para a pessoa que vai consultar o gráfico. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Primeiro com o 0. Eu vou pegar, colocar o 0 no lugar do x. Então vai ficar o y quando é 0, 0,25 multiplicado por 0 mais 30. Isso aqui está dando 0, então 0 mais 30 vai dar 30. Ou seja, na minha variável dependente, que é o preço, se você não usar nem um minuto da sua conta, você vai pagar R$30. Isso estava bem óbvio já no enunciado, tá? Então é R$30 por mês e 25 centavos por minuto que você utilizar. Se você não utilizou, você vai pagar a manutenção, vamos dizer assim, da sua conta. 10 minutos. Então eu tenho que fazer um y para 10 minutos. Vai ficar 0,25 multiplicado por 10 mais 30. Aqui 0,25 multiplicado por 10 vai dar 2,50. Mais aquele 30, nós vamos chegar num valor total de R$ 32,50. Então aqui R$ 32,50. Para 20. Então é um y para quando o x vale 20. 0,25 vezes 20 mais os 30 fixos. Aqui vai dar R$ 5,00. 0,25 vezes 20, R$ 5,00, que eu vou somar com os 30. Nós vamos obter R$ 35,00. Agora para 30. O y de 30 vai ficar 0,25 vezes 30 mais os 30 fixos. Então 30 do minuto, 30 que é fixo. Aqui vai dar R$ 7,50 mais os 30, total R$ 37,50. Então aqui vai ficar R$ 37,50. Finalmente, para y do 40, nós vamos jogar o 40 no lugar do x. Então 0,25 vezes 40 mais aqueles 30. Aqui 0,25 vezes 40 vai dar R$10. Mais os 30 fixos, nós vamos obter R$40. Agora sim, estamos com a tabela preenchida. Eu vou limpar o quadro para a gente fazer o gráfico. Os gráficos, eles são representados, na sua maioria, no plano cartesiano. Alguns gráficos são diferentes, que são aqueles gráficos de círculos, que parecem pizzas, mas a maioria vem no formato do plano cartesiano. Como é que funciona o plano cartesiano? São duas retas que se cruzam na origem. Aqui para o lado direito tem valores positivos, para o lado esquerdo valores negativos. Eu não coloquei porque nós não estamos trabalhando com valores negativos. Para cima valores positivos,
para baixo valores negativos. A gente, quando está trabalhando com o gráfico cartesiano, sendo aqui a origem, aqui é zero tanto para o eixo y como para o eixo x. E o plano cartesiano original, ele começa no 1, 2, 3, 4, 5, para cima também, 1, 2, 3, 4, 5. Acontece que, para situações do cotidiano, a gente pode definir uma outra escala, desde que a gente respeite os espaços. Então aqui, meus espaços são todos de mesma medida. E aí eu posso introduzir os valores de x aqui no eixo que está na horizontal, que é o eixo sempre da variável independente. Tá? O x vai sempre na horizontal. E o y é o eixo da variável dependente, sempre o y na vertical. Tudo bem? Eu já coloquei que aqui são reais e que aqui são os minutos de ligação. Então nós vamos preencher cada uma desses tracinhos com os valores que a gente criou na nossa tabela. O zero está aqui no centro, na origem, tanto para y como para x. Aí eu preciso do 10, eu preciso do 20, do 30, do 40 e do 50. E o meu x vem aqui para cima. No eixo y também eu dividi igualmente aqui os espaços e eu vou colocar os valores, claro, respeitando a ordem. Aqui o 40 deveria começar um pouquinho mais para cima, tá? Mas no nosso caso aqui, eu vou começar daqui mesmo e a gente vai estudar só o que está acontecendo no gráfico. Então, ó, o 30 é o menor valor, eu falei do 40, mas na verdade é o 30, tá? Então, do 0 até o 30 deveria ter um espaço um pouquinho maior. Porque depois do 30 para o 32,50, para o 35, para o 37,50, para o 40, os espaços diminuem. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, 30, 32,50, 35, 37,50 e 40. Então, só para efeito de estudo, eu não vou jogar o 30 um pouquinho mais para cima, mas a gente vai verificar o que acontece aqui no nosso gráfico. Aqui é o que interessa, nas nossas linhas. E agora nós vamos localizar os pontos no gráfico de acordo com a nossa tabela. Por exemplo, para 0 minutos ele está pagando R$30. Então o que eu vou fazer? Quando o x é 0, o meu y está aqui no 30. Então a gente já começa pagando R$30, mesmo se não usar nada. Por isso que meu gráfico não vai começar daqui do 0, ele vai começar do 30. Depois de 10 minutos eu já estou pagando R$32,50. Então o 10 eu vou fazer uma ligação aqui com o R$32,50. Então meu ponto vai estar mais ou menos aqui. Depois no 20 ele vai se encontrar com o 35. Então a gente faz linhas auxiliares, sempre paralelas aos eixos, e marca aqui o ponto. O 30 vai chegar no 37,50. Então a gente puxa aqui o 37,50. Estava olhando que eu coloquei o 50 lá e não está na tabela, mas tudo bem. Ele vai ficar sem o valor dele aqui, porque nós não calculamos a tabela. Mas mesmo assim a gente já tem ideia de quanto dá. Então aqui mais um ponto. E depois o 40 com o 40. Né? Curiosamente, 40 minutos você vai pagar R$40. Então, puxa linhas paralelas aos eixos até que elas se encontrem. Pronto. Aqui estão os pontos do nosso gráfico. O que acontece nesse tipo de situação? Nós estamos diante de uma situação onde a função é chamada afim. É uma função de primeiro grau. E toda função afim, ela é uma reta no gráfico. Então, se a gente for colocar a nossa régua aqui, ela vai ter que dar certinho. Tá? Tirando as imperfeições aqui do meu desenho, ela tem que dar certinho. No papel de malha quadriculada, a coisa fica certinha.
No GeoGebra, que é muito bom, também fica certinho. Aqui tem algumas imperfeições, mas dá para ver que a tendência realmente é uma reta. E aquele 50 que eu coloquei, ele também iria se encontrar com esse mesmo gráfico. A gente pode considerar que essa reta vai embora, tá? Ela não termina aqui. Para efeito visual, a gente dá uma paradinha, mas ela não termina, ela vai embora. Então o 50, quando ele bater na reta, ele já volta para o eixo do Y e já sai aqui o valor da conta, certinho, tá? Mesmo que eu não tenha calculado, na hora que a gente faz isso numa malha quadriculada, num programa que é o GeoGebra, que é de geometria, aí dá tudo certinho. Então aqui nós temos o gráfico de uma reta e eu só queria fazer algumas considerações. Esse gráfico aqui é um gráfico crescente. Quanto mais aumentam os minutos que você usa, mais você vai pagar. Então por isso que a reta está indo para cima. É um gráfico crescente. Se fosse uma situação de decréscimo, a reta estaria vindo para baixo. Tá? Ela faria esse sentido para baixo. Uma situação, por exemplo, de temperatura. Você esquenta a água, depois deixa ela esfriar naturalmente e de tempo em tempo você vai medindo a temperatura. Então, quanto mais o tempo passa, mais a temperatura vai caindo. Então, aí a linha do gráfico vai para baixo. E numa situação constante, a linha do gráfico ficaria na horizontal. Seria um caso que os valores não se alterariam. Então vamos supor, você foi lá no banco, depositou R$100 e deixou esses R$100 por um ano. Você não mexeu. Ele ficou paradinho lá. Então se você fizer um gráfico mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, não vai mudar nada. Então a sua reta do gráfico vai estar na horizontal. Se você ficou com alguma dúvida ou quer deixar uma sugestão, digite aí nos comentários ou mande pra gente nas nossas redes sociais. O professor Marcelo agradece demais a sua visita e até nosso próximo encontro.